Olá, tudo bem com você? Hoje o assunto é um assunto seríssimo e que deve cair também no seu vestibular. Vamos tratar sobre a questão da Síria e os conflitos recentes naquele país. Vamos lá? Antes de tratarmos dos conflitos propriamente ditos, vamos conhecer um pouco sobre o território deste país que está localizado no Oriente Médio. A Síria é um país relativamente pequeno do ponto de vista mundial, com aproximadamente 184 mil km². Está localizado no Oriente Médio, tendo como principal destaque o fato de ser banhado pelo mar Mediterrâneo. A sua capital é Damasco, porém a cidade, que é aquela mais populosa, que abriga o maior número de habitantes, é Alepo. Um outro destaque importante é que a região ela caracteriza-se por um clima mediterrâneo, ou seja, eu tenho verões quentes, porém secos, e apresenta um inverno um pouco mais úmido, mas na sua porção interior caracteriza-se basicamente pela presença de um clima árido. O governo sírio ele é caracterizado por ser um governo semipresidencialista. O país vive uma ditadura militar desde a década de 1970. O país é dividido em 14 distritos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos estados. Nos Emirados Árabes Unidos nós temos emirados. Na Bolívia nós temos departamentos. E a Síria é dividida então por distritos. A língua oficial é o árabe. Mas você tem uma quantidade significativa de curdos que adotam a sua própria língua. 92% da população síria é formado basicamente por povos que professam a religião islâmica. Os cristãos estão em aproximadamente 5% da população, entre ortodoxos ou então outras religiões que estão associadas ao cristianismo. Vamos notar também que basicamente outros 2,5% a 2,7% da população são populações de outras religiões ou então praticam o ateísmo. Um destaque importante é que a Síria possui aproximadamente 21,9 milhões de habitantes. Vamos notar que não há uma diferenciação muito grande entre homens e mulheres. Os homens, pouco mais de 11 milhões, e as mulheres, quase também 11 milhões, aproximadamente 10,8 milhões de habitantes. A composição da população é basicamente formada por 90% de árabes sírios, com destaque também para quase 6% de curdos. E os outros 4% giram em torno, então, de outros povos que também vivem na região. A densidade demográfica é relativamente alta, com quase 120 habitantes por quilômetro quadrado. É importante destacar que essa população cresce em torno de 3,2% ao ano. Ela se divide basicamente entre a população urbana e rural, quase com um equilíbrio, um pouco mais para a área urbana, estando em torno de aproximadamente 54,5%. Mas, se considerarmos as taxas mundo, de fato a população rural ela apresenta um percentual significativo, com quase que 45% da sua população residindo nos espaços rurais. O que nós estamos presenciando na Síria hoje é algo que merece a nossa atenção em períodos anteriores. A situação atual no país é uma situação que merece um destaque importantíssimo, algo delicado de ser analisado. Você tem situações de poder, você tem disputas de poder que podem representar um espaço importantíssimo dentro da divisão geopolítica mundial. Você tem interesses dos países ocidentais e, por outro lado, você tem o interesse também da Rússia. Esse interesse da Rússia remete desde os períodos anteriores a esse conflito. Nós precisaríamos voltar lá na Guerra Fria. Mas para isso eu recomendo a você que assista um outro vídeo nosso, que está aqui no nosso canal também. O vídeo é Interesse da Rússia na Síria. É imprescindível para o vestibular você também acompanhar esse vídeo. Este atual período de conflito observado na Síria, ele remete a alguns fatores, principalmente mais atuais, ou seja, desde 2010. É uma onda de revoltas, uma onda de manifestações populares que começa na Tunísia, em dezembro de 2010. A Tunísia vivia sob a ditadura de Ben Ali e a população enfrentava problemas sociais, como por exemplo corrupção, desemprego, falta de assistência governamental, um governo tirano e totalitário. E isso gerou, é claro, uma insatisfação enorme da população. Estava gerando uma insatisfação enorme da população. Com isso, essa insatisfação ela foi aumentando.
até que no dia 18 de dezembro de 2010, o comerciante Muhammad Bunassi ateou fogo no próprio corpo contra o governo corrupto de Ben Ali. Ele estava cansado de pagar propinas para o governo, para os fiscais, para que pudesse trabalhar na praça central da capital da Tunísia. Esse fato gerou uma onda de manifestações que foram articuladas pelas redes sociais, justamente com o intuito de evitar com que o governo de Ben Ali permanecesse no poder. De fato, Ben Ali foi deposto e a Tunísia passa então por um processo de avanço nas questões políticas daquele país. Mas o que interessa a nós, o que ocorreu na Tunísia em relação à Síria? É que a partir de 2011, outros países começaram a experimentar essas revoltas. Revoltas estas articuladas pelas redes sociais. O mesmo aconteceu na Líbia, no Egito, países também árabes, e que passa a enfrentar também a mesma situação no Oriente Médio, Iêmen, Bahrein, Jordânia. E um país que também se destaca por apresentar este mesmo perfil político é a Síria. A Síria, ela enfrenta também esses protestos existentes em relação ao seu governo, justamente por conta da forma pela qual o governo agia dentro do país. Na verdade, o governo de Bashar al-Assad, ele começa a também cercear a participação da população junto à sua liberdade de expressão. O país enfrenta sérios problemas de denúncias de corrupção, enfrenta também sérios problemas sociais, e isso vai fazendo com que a população se torne bastante insatisfeita. Há quase 50 anos, a Síria é governada pelo mesmo partido, o chamado PAT. O ponto nevrálgico dessa situação é justamente o fato de que Bashar al-Assad proíbe a criação de qualquer partido ou de qualquer candidatura que viesse a ser contra o seu governo. E isso gera, é claro, uma maior insatisfação da população que já estava extremamente descontente com o seu governo. E isso é que vai promover uma onda de revoltas que vai então avançar a Primavera Árabe também na Síria. Por falar em Bashar al-Assad, ele é o atual presidente, o atual comandante da Síria. Ele é sucessor do próprio pai, Hafez al-Assad, que comanda o país desde a década de 1970. Bashar al-Assad assume como sucessor a partir de 2000 e permanece com os mesmos propósitos do pai, ou seja, ele está no poder há 17 anos no país. A situação começa então a ficar preocupante quando a população enfrenta uma série de problemas no país, como por exemplo a corrupção, a falta de liberdade de expressão, desemprego. Com isso, estudantes de uma escola de Daraa são presos e torturados, sob a acusação de terem escrito slogans e também de terem confeccionado imagens contrárias ao regime. Estes estudantes são presos, torturados, violentados e o governo de Bashar al-Assad acaba sendo culpado por isso. Assim sendo, não só em Daraa, como também em Damasco, nós temos protestos que acabam gerando uma onda de insatisfação do governo sírio em relação a esses protestos. O resultado disso é que forças armadas dão vida ao chamado Exército Livre da Síria. Os Estados Unidos têm uma postura um pouco omissa em relação a isso. Eles se limitam no máximo a oferecer apoio não letal aos rebeldes e aí sim oferecer de uma certa forma uma ajuda humanitária. Quando eu falo omissão, é justamente entendendo o fato de que os Estados Unidos, no quesito geopolítico, costumam intervir de uma maneira até mesmo bélica nessas situações, o que não ocorreu nesse primeiro momento. Diante da instabilidade existente no governo sírio, e também por conta da onda de ataques entre os rebeldes, também ataque em relação ao governo de Bashar al-Assad, outros movimentos começam a se aproveitar dessa situação de instabilidade. Nós já temos os curdos, que desejam também uma parte do território sírio para a criação do Kurdistão, e com isso, em 2013, Raqqa, uma importante cidade da Síria, também passa a ser ocupado por células do Estado Islâmico, ou seja, o país se torna então uma área extremamente instável e uma área preocupante em nível mundo com a instalação desse importante grupo terrorista que também se instala na Síria. Com isso, a Síria resolve contra-atacar, principalmente com medo de que o Estado Islâmico pudesse se unir a esses rebeldes para contrapor o seu governo, e promove ataques com armas químicas. O resultado é que nós tivemos mais de 1.400 mortos. Apesar de toda a comoção e condenação internacional, um acordo entre Moscou e Washington cancelou qualquer tipo de ataque ocidental à Síria, após Assad então
se comprometer a destruir as suas armas químicas, gerando uma possível estabilidade no país para que não pudesse haver qualquer tipo de guerra. No entanto, o país ainda é alvo de importantes situações que acabam gerando problemas, como por exemplo, os ataques da coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico em 2014. A Rússia é contra esses ataques, porque na verdade ela acredita que os Estados Unidos têm interesse dentro do país sírio. Por outro lado, nós temos também ataques promovidos em 2015 a favor da Rússia. Só que a Rússia inicia essas operações em apoio ao Assad. Então notem que nós já temos um possível conflito como resquício da Guerra Fria existente no país. Em 2016, mais uma vez os Estados Unidos ameaçam atacar o país, principalmente por conta da instalação de mais núcleos do Estado Islâmico na região. Por outro lado, nós temos esse impasse geopolítico entre Estados Unidos e Rússia. Em 2017, um ponto nevrálgico do conflito acaba ocorrendo. Mais uma vez, nós temos um ataque químico atribuído a Damasco que mata mais de 80 pessoas na província de Idlib. Nesse ataque, nós temos a atribuição ao governo de Bashar al-Assad. A justificativa da Rússia é que, na verdade, não devemos responsabilizar Bashar al-Assad. Ele, na verdade, tentou destruir armas químicas existentes naquela região para que os rebeldes não pudessem utilizar. E, é claro, a Síria, então, o governo sírio, acusa os rebeldes de utilizar essas armas químicas contra os civis no próprio país. O resultado disso é que Donald Trump volta atrás de sua postura sobre Assad e bombardeia a base militar de Shaira, de onde teria partido então a ação com armas químicas. O resultado é o que nós estamos observando hoje, um conflito pré-eminente em que as nações do mundo estão começando a tomar os seus partidos e que de fato pode gerar um conflito muito maior. Essa guerra civil na Síria, ela já deixou pelo menos mais de 130 mil mortos. Mais de 2 milhões de pessoas, de sírios, já deixaram o país em busca de refúgio nas nações vizinhas, o que aumenta ainda mais, é claro, a tensão entre os sírios e os países vizinhos. 4,25 milhões de sírios tiveram que se deslocar dentro do país devido a esses combates. Acredita-se que 5,5 milhões de crianças tiveram as suas vidas devastadas pela guerra. Cerca de 1 milhão de pessoas estão presas em áreas sitiadas ou onde a ajuda humanitária não consegue chegar. E como o mundo tem se posicionado diante desse conflito? Em 23 de janeiro de 2012, a Síria anunciou que rejeitava a proposta da Liga Árabe para que Bashar al-Assad se afastasse do cargo, para que fosse criado um governo de unidade nacional. E essa situação, essa postura da Síria em relação à Liga Árabe, fez com que também a ONU, a União Europeia e os Estados Unidos condenassem a violência e a repressão impostas pelo regime sírio. Mas também, até então, nunca tivemos uma intervenção militar nesse conflito entre rebeldes e sírios. A União Europeia e os Estados Unidos impuseram sanções econômicas unilaterais contra a Síria, mas também nunca agiram de forma mais enérgica. Países como Irã, China e Rússia são aliados declarados ao regime de Bashar al-Assad e se manifestaram contra qualquer tipo de imposição ou sanção internacional do país. A Rússia, que tem uma base naval militar no país, condenou o uso da violência pelos opositores ao regime, aos quais chamou de terrorista, e voltou contra o estabelecimento de uma missão humanitária no país, na chamada Conferência de Paz de Genebra, realizada em 2014. A China chegou a acusar os países ocidentais de instigar uma guerra civil na Síria. O Brasil retirou seu embaixador na Síria já em 2013. Em julho de 2013, foi a vez do Egito romper as relações com a Síria. E as forças na Síria? Como é que elas estão divididas? E a territorialização desse conflito? Como é que se apresenta dentro do espaço sírio? Muito bem. De um lado, nós temos as forças do regime de Assad, juntamente com o exército sírio, que também recebe apoio das milícias leais ao governo. Do outro lado, você tem os contrários ao governo de Bashar al-Assad, que é representado pelo Conselho Nacional Sírio, que são os perseguidas sunitas. Nós temos também o Comitê de Coordenação Nacional, que são os dissidentes, e temos também o Exército Livre da Síria, que são considerados dissidentes, soldados que são desertores e civis armados. Quando nós falamos em ocupação territorial, esse mapa ele ilustra muito bem as áreas ocupadas por cada grupo na Síria. Note que ao norte eu tenho a participação importantíssima de curdos, mesmo com uma área significativamente pequena.
Por outro lado, você vai observar nas áreas em vermelho as forças que são representadas pelo regime de Assad. E por outro lado, você tem em verde as forças de oposição ao Assad. Por mais que nós vamos observar que a ocupação representada principalmente pelos territórios da oposição sendo áreas maiores, nós vamos notar que ainda o regime ditatorial de Bashar al-Assad ocupa as áreas mais populosas e as áreas mais importantes do país. Com isso, principalmente a faixa destinada ao litoral, que é a faixa também mais importante, com isto nós vamos notar que Bashar al-Assad ainda tem um controle de grande parte do seu território, o que de fato leva a ele gozar ainda de um certo poder dentro do território sírio, o que, é claro, dificulta os rebeldes, dificulta o exército livre da Síria em conseguir ocupar esses territórios e, é claro, depor Bashar al-Assad do poder. Nessa questão da Síria, o que nós podemos observar é que os Estados Unidos está ditando o tom da sua geopolítica, principalmente com a ascensão de Donald Trump ao poder. Ou seja, ele sequer resolveu solicitar a autorização da ONU para intervir na região. Outras ameaças, por exemplo, estão sendo feitas nesse mesmo contexto, como, por exemplo, as manobras militares que ocorrem junto à Coreia do Norte. Um outro ponto importante é que os Estados Unidos desejam, é claro, se impor enquanto uma soberania do mundo que, para Donald Trump, foi esquecido durante os governos de Barack Obama. Com isso, essas manobras militares tendem a dar um recado, o tom do tipo de geopolítica que os Estados Unidos deverão adotar a partir de então. Por outro lado, a Rússia também quer de volta o seu espaço soberano dentro de territórios importantes. Se você observar, mais uma vez recomendo um vídeo sobre o interesse da Rússia na região, a Síria, assim como também o Afeganistão, foram importantes aliados da extinta União Soviética durante a Guerra Fria. Agora, a pergunta que se faz: estamos próximos de uma nova Guerra Fria? Estamos próximos de uma possível terceira guerra mundial? Essas são perguntas que deverão ser respondidas ao longo dos próximos meses ou até anos. O que eu recomendo ao aluno é que esteja bastante atualizado, leia bastante, se interesse pelo assunto, porque além do vestibular, você está vendo a história passar aos seus olhos. Valeu! E aí, gostou do vídeo? Dá um like aqui então, não esqueça de assistir o nosso próximo vídeo. Já é inscrito no nosso canal? Não? Se inscreva e continue recebendo os vídeos para que você possa se inteirar dos principais assuntos da geografia para o vestibular. Valeu!